Fala galera, tudo bem com vocês? Quero comentar aqui sobre um assunto muito importante, que é estar bem informado e entender sobre economia. Vocês devem ser bombardeados por dezenas, se não centenas de notícias todos os dias sobre mercados, sobre economia, sobre investimentos. Estar bem informado é muito importante para quem investe. Eu preciso saber o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no mundo, com o mercado de commodities, o mercado de títulos, com o Fed. Agora, saber se informar é outro assunto, é outra história. Porque saber se informar requer conhecimento sobre o assunto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando nós escutamos que a OPEP está cortando a produção de petróleo, que a China não está conseguindo crescer, que o Fed está subindo a taxa de juro, todas essas são notícias importantes, porque elas podem ser usadas pelo nosso benefício no mercado financeiro. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês de notícias que eu encontrei nos últimos minutos na internet. E olha como é interessante o que nós conseguimos encontrar em poucos minutos. Primeira notícia que chamou atenção hoje de manhã: fundos imobiliários de tijolo superam os de papel no primeiro semestre de 2023. Vocês talvez não se lembrem, mas ano passado eu fiz um vídeo ali por setembro, outubro, falando sobre a grande oportunidade de investimento em fundos imobiliários em 2023, a partir do momento que uma coisa acontecesse, o que aconteceu nesses últimos meses no Brasil. A taxa de juro real está caindo. Nós estamos saindo de um ciclo de política monetária restritiva para acomodativa no Brasil. E isso gerou uma série de oportunidades no mercado brasileiro nos últimos meses. Vocês sabiam que em 2023 o Ibovespa dolarizado, que é o Ibovespa dividido pelo dólar, está subindo quase 19%, mais do que o S&P 500. Todo mundo falando sobre inteligência artificial, empresas de semicondutores. Pois é, o Ibovespa bateu S&P 500 em dólares. Estou falando do Ibovespa em reais. Em dólares. O que aconteceu? Uma mudança no ciclo de política monetária. O início de um ciclo de desinflação. Isso tudo aconteceu em poucas semanas e pegou muita gente de surpresa. Pois bem, estar bem informado não é tão fácil assim. Todo mundo recebeu essas notícias no celular, no computador, por e-mail. A inflação está caindo. O Banco Central pode cortar a taxa de juros. Agora, saber aproveitar isso é outra história. Segunda notícia: as taxas de juros estão subindo no mercado, os treasuries estão subindo e está colocando pressão sobre os bancos. Nós descobrimos há poucos meses atrás que os bancos americanos estão mais sensíveis do que o normal à política monetária. Isso é algo que há muito tempo não se falava. Em questão de 3 ou 4 dias, 3 bancos americanos quebraram. Essa é uma das maiores quebras bancárias desde 2008. Por enquanto, isso não teve efeitos relevantes sobre a economia, mas já temos indicadores que comprovam que os bancos estão dificultando o acesso ao crédito. Mas e qual é a relevância disso? Bom, bancos dificultando acesso ao crédito é algo que contrai as condições financeiras, que é a principal via de atuação da política monetária dos bancos centrais. Parece complicado, mas eu juro para vocês que não é. Terceira notícia: o dólar caindo em 2023. Isso sim pegou muita gente de surpresa. Dólar a 4,78, 4,75, no mesmo patamar ali de 2022. O que aconteceu com o dólar? Nós temos várias notícias que são positivas para o real. As pessoas falam só de dólar. O dólar está caindo no Brasil. Nem sempre o dólar está caindo no mundo para cair no Brasil. Às vezes é o real que está se valorizando. E quando nós falamos de moedas, é uma relação de duas moedas. Muitas pessoas olham para a moeda apenas como uma coisa só, mas na verdade é a relação entre duas moedas. Estamos vivendo um ciclo novo de política monetária que ajuda a nossa moeda a se valorizar. Investidores internacionais olham para o real, vem uma grande oportunidade para investir em ativos brasileiros, principalmente de renda fixa do Tesouro, e com isso eles compram a nossa moeda se valoriza em relação ao dólar e o dólar cai. Ibovespa tem o melhor semestre desde 2019, já comentei sobre essa notícia. Um novo ciclo de política monetária, indicadores de atividade mais fortes, como por exemplo o primeiro PIB de 2023 acima do normal. Os investidores estão olhando para isso com bons olhos. Aqui embaixo, balança comercial tem superávit de 10,59 bilhões de dólares em junho. É o maior resultado para o mês da série histórica. Essa informação é muito importante. Agora, saber aproveitar ela é outra história. Aqui nós temos uma informação que nos mostra que a entrada de recursos através da balança de pagamentos, que dentro da balança de pagamentos tem um componente chamado conta corrente, dentro da conta corrente, balança comercial, está entrando uma quantidade muito relevante de recursos para o Brasil. A balança de pagamentos é algo que pouca gente olha,
mas ela é uma variável primordial para nós acompanharmos o câmbio. Porque se está entrando um monte de dólares no Brasil, e no caso é o que aconteceu agora em junho, através da visão da balança comercial, significa que tem uma abundância de dólares no Brasil. Quando o dólar fica mais abundante, o seu valor perante a nossa moeda é menor. Isso ajuda a valorizar a moeda brasileira. Se a moeda brasileira está se valorizando, é preciso entender que isso é benéfico para o real, isso é benéfico para a inflação importada, isso é benéfico para o ciclo de política monetária. É mais uma notícia que respinga no assunto política monetária, que respinga sobre investimentos no Brasil. E para finalizar aqui em cima, o mercado aponta para o petróleo mais barato. Agora as pessoas estão mais preocupadas com o petróleo no mundo. Por quê? Isso é uma junção de vários fatores. O principal deles é o mundo crescendo menos em 2023. Crescendo menos, possivelmente em 2024 também. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está crescendo menos porque as taxas de juros estão mais elevadas. A propensão a consumir é menor, a propensão a investir é menor. Logo, a demanda por petróleo é menor. Percebam que aqui eu estou falando sobre oferta, demanda, assuntos básicos para quem aborda sobre economia. E como que eu posso entender sobre esses assuntos? Ciclos. Aqui nós temos o resumo de como as economias funcionam em ciclos. E os mercados acompanham, ou melhor, antecipam os ciclos econômicos. Aqui o ciclo econômico de expansão, depois de desaceleração e contração, seguido por recuperação e, novamente, expansão, desaceleração e recessão. Percebam que o mercado também tem um ciclo, é idêntico, só que ele está um pouquinho mais cedo. Ele começa a expandir antes da expansão econômica. Ele começa a contrair antes da contração econômica. E começa a se recuperar antes da recuperação econômica. O ciclo de mercado é idêntico ao ciclo econômico, porém, ele começa mais cedo. Os investidores, olhando para os indicadores econômicos, lendo e sabendo ler as notícias, antecipam os ciclos econômicos. Vocês provavelmente já viram esse monte de indicadores comigo no YouTube. Vocês já ouviram falar em pedidos iniciais, payroll, taxa de desemprego, JOLTS, vendas de casas usadas, vendas de casas novas, vendas do varejo, produção industrial. Realmente é uma quantidade muito grande de indicadores econômicos. E provavelmente muitas pessoas se perdem quando acompanham isso aqui, porque elas não sabem identificar o que é importante e o que não é importante. Se você acha que todos esses indicadores possuem a mesma relevância, você está errado. Por exemplo, nós quando avaliamos indicadores macroeconômicos, eu olho para uma ordem dos indicadores. Uma ordem para entender o que está acontecendo com a economia. Aqui eu estou citando indicadores que vocês encontram no Brasil, encontram nos Estados Unidos, mas cada economia possui peculiaridades e cada economia possui um ciclo econômico que você precisa acompanhar através dos ciclos econômicos. Portanto, quando eu avalio ciclos, a primeira coisa que eu olho é a frequência dos dados econômicos. Pedidos iniciais por seguro-desemprego são divulgados toda quinta-feira. Esse é um indicador de alta frequência. Se o investidor que é iniciante na análise de macroeconomia analisa toda quinta-feira os pedidos iniciais por seguro-desemprego, é mais provável que toda quinta-feira ele mude de opinião. Olha só, esse indicador veio mais alto, agora veio mais baixo, veio mais alto, veio mais baixo. Se você avaliar toda quinta-feira esse indicador, você vai estar sempre mudando de opinião. Saber interpretar indicadores não é só entender deles, mas também avaliar a sua frequência. Alguns são muito barulhentos, ruidosos, outros não tanto. Segundo, a relevância. Tem indicadores que, dependendo do ciclo macro, não são importantes. E tem indicadores que são muito importantes. No passado, quando a inflação era baixa no mundo, pouco se falava sobre CPI, sobre PPI, PCE. A inflação era baixa, não era um problema. Hoje é. Os policymakers, que são aqueles que fazem políticas, tanto em Brasília, Washington ou os bancos centrais, estão de olho na inflação para tomarem decisões futuras. O Banco Central olha para a inflação e diz, olha, se a inflação vem muito alta ou muito baixa, nós podemos mudar a taxa de juros. Pronto, nós sabemos que agora a inflação é um dado macroeconômico relevante. Antes não era. Antes da pandemia não era, hoje é. Outra coisa, a ordem dos indicadores. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para a ordem, que é exatamente o que eu mostrei aqui nessas palavrinhas que ficaram vermelhas na tela. Eu coloquei elas numa ordem específica. Primeiro começamos lá com os índices de mercado imobiliário, depois indicadores atividade e depois indicadores do mercado de trabalho. Vocês talvez não tenham percebido isso, mas quem já viu esses indicadores e soube distribuir eles em categorias diferentes, entendeu que eu sinalizei eles numa ordem específica. Isso tudo vai nos ajudar a entender três coisas. Qual pode ser a duração do ciclo econômico? Uma expansão longeva ou uma expansão curtinha?
uma recessão longeva ou uma recessão curtinha. A intensidade desses ciclos econômicos. O crescimento econômico vai ser muito forte ou muito fraco. A recessão será muito forte ou muito fraca. Temos que avaliar duração e intensidade. E por fim, o mais importante, que é o que vocês obviamente querem saber, a influência de tudo isso nos mercados. Como que eu posso ganhar dinheiro ou, inclusive, deixar de perder muito dinheiro quando o mercado cai? É isso que todo mundo quer saber. Então, quando nós avaliamos os ciclos econômicos, nós precisamos separá-los por categorias. Aqui eu tenho algumas categorias. Indicadores do mercado imobiliário, indicadores de atividade econômica, lucros corporativos, mercado financeiro, mercado de trabalho, indicadores de inflação e uma série de categorias de indicadores que nós avaliamos todos os dias, cada um com a sua relevância, com a sua frequência e numa ordem específica. E é por isso que eu criei o curso Economia para Investidores, para justamente ensinar vocês de uma vez por todas sobre economia. Porém, aprender sobre ciclos não é tão difícil assim. Entender o que são os indicadores econômicos, como eles devem ser avaliados, o que eles significam, também não é difícil. O problema é entender como a economia funciona. E é por isso que eu criei uma forma de ensinar você sobre esse assunto. O primeiro assunto que eu gosto de ensinar é sobre microeconomia, que é o básico do básico do básico. Fatores de produção, os agentes econômicos, oferta e demanda, o importante conceito de elasticidade. Por que, por exemplo, Barsi adora investir em empresas do setor de bancos, seguros, energia, telecomunicação? Por conta da elasticidade da demanda. Um conceito econômico que aparentemente não tem nada a ver com mercados, mas que tem sim a sua importância. Nós vamos estudar o que são os impostos, como isso impacta a sociedade, como isso impacta o bolso de vocês e das empresas também. Aí partimos para o assunto que todo mundo gosta, que é a tal da macroeconomia. Aqui nós vamos avaliar o que é o crescimento econômico, quais são os indicadores, o que é a taxa de inflação, por que isso é preocupante, os tipos de inflação, mercado de trabalho, taxa de juro, balança de pagamentos, câmbio e moeda, são os 6 grandes indicadores econômicos. As relações entre eles. Economias que crescem muito, normalmente são inflacionárias. Economias que crescem pouco, não são tão inflacionárias. Mas isso não quer dizer que economias que crescem pouco não podem ter uma inflação muito alta. O exemplo da Argentina é muito presente. A economia da Argentina está contraindo nos últimos trimestres e a inflação não para de subir. Aí nós temos eventos específicos que explicam o cenário macro da Argentina. Depois de micro, macro, aí sim nós vamos para tópicos avançados. Falando do modelo agregado, criado por Keynes há mais ou menos 100 anos atrás, que até hoje é importante para quem avalia economia. Oferta e demanda agregada, esse é um assunto muito importante. Aí sim, política fiscal, como que os governos podem influenciar a economia e mercados, alterando impostos, arrecadação, gastos, investimentos. Política monetária, taxa de juro, compra de títulos no mercado, impressão de moeda, alteração da taxa de redesconto, do compulsório dos bancos. Essas são várias ferramentas de política monetária. E inclusive abordamos ferramentas não convencionais, como eu acabei de dizer, a impressão de moeda, o controle da curva de juros e outros assuntos. E por fim, a importância das condições financeiras, porque se eu pudesse resumir todo esse assunto em um único tópico, a política monetária e a política fiscal, elas afetam as condições financeiras e isso afeta toda a macroeconomia. E por fim, o assunto mais importante, que todos gostam de acompanhar, pelo menos aqui no YouTube, esse é o assunto que eu mais abordo, que são os ciclos econômicos, os ciclos de mercado, as bolhas e os indicadores. Nós vamos falar sobre ciclos econômicos, quais são os indicadores que eu avalio nos Estados Unidos e no Brasil, como funcionam os ciclos de mercado, como vocês viram comigo, são diferentes dos ciclos econômicos na questão do timing, indicadores de mercado no Brasil, nos Estados Unidos, macroeconomia aplicada a investidores, principalmente investimentos aonde? Na renda fixa. Estratégias de investimento na renda fixa que recentemente teriam sido muito proveitosos para quem entendia desse assunto. Taxa de juro real caindo no Brasil, existem oportunidades na renda fixa pré-fixada ou híbrida. Tem investimento no Brasil de renda fixa que nesses últimos dias geraram mais de 30% de retorno. Bom, quem sabe como se aplica a macroeconomia no mercado financeiro ganha dinheiro. E aí, por fim, um assunto bem descontraído que são as bolhas e as maiores crises da história. Esse aqui é um conteúdo realmente muito completo para todos vocês que gostam de macroeconomia, de microeconomia e querem aprender, que têm sede por aprender sobre esses assuntos. Então, hoje eu estou abrindo as inscrições para o curso de Economia, Economia para Investidores, é a turma 4. Vocês podem se inscrever a qualquer instante. Esse aqui é o cupom de 40%, são mais de 50 horas de aulas, 50 aulas no total,
E, claramente, nós temos na primeira terça-feira de todos os meses do ano um Tira Dúvidas, com todas as turmas anteriores. Quem já comprou o curso pode participar de novo. Tira dúvidas desse assunto que, por mais que seja teórico num primeiro momento, ele é utilizado diariamente pelos economistas, diariamente pelos investidores. Então, no Tira Dúvidas, nós podemos tirar, obviamente, as dúvidas sobre o conteúdo já apresentado e trazer isso para a realidade. Igor, você me ensinou o que está escrito aqui na tela. Curva de Phillips. O que é a curva de Phillips? É a relação inversa entre o desemprego e a inflação, algo que hoje impacta a inflação nos Estados Unidos. O Fed já não nos disse várias vezes que a inflação está elevada porque o desemprego está baixo e a inflação salarial é preocupante? Exatamente, a curva de Phillips é uma teoria econômica que até hoje funciona. No Brasil não funciona tanto, nos Estados Unidos funciona mais, mas de qualquer maneira é um conteúdo teórico que pode ser usado na realidade. Então, para vocês não terem problema nenhum de escrever curva de Phillips, vai que dá um erro, né? Vocês podem escanear esse QR Code aqui na tela. Tem um link embaixo aqui na descrição para ter mais acesso a informações, com toda a descrição das aulas. São 4 módulos, existem aulas bônus e também as aulas ao vivo. Aqui tem uma demonstração para vocês, escaneando este QR Code ou clicando no link da descrição, vai diretamente para o site da Hotmart e o cupom já é aplicado instantaneamente. Assim vocês não correm nenhum risco de digitarem de forma equivocada o cupom de 40%. Muito obrigado e nós nos vemos na primeira aula.